Fala pessoal, beleza? Sou eu de novo aqui. Bom, vamos lá. Eu desenvolvi uma RET. Eu acredito que para quem me acompanha já faz um tempo já tá careca de saber o que que é uma RET, né? Ou seja, um Trojan de acesso remoto. Essa RET aqui, para quem tá no grupo ou para quem tá em algum canal, para quem acompanha alguma das minhas postagens, já deve saber que eu desenvolvo ferramentas ali de acesso remoto, ferramentas de acesso, né? Desenvolvido ali para Red Team, Offensive Security e tudo mais, tá? E a ferramenta da vez aqui é a Rebecca Eye. Essa RET, ela é um pouco mais leve do que os RETs comuns, né? Ela é mais uma backdoor. Entretanto, ela combina 5 técnicas de persistência, tá bom? Eu vou fazer a documentação dela, eu vou deixar postado algumas informações da Rebecca lá no Pentest Forge, no meu blog, perdão, e vou postar em alguns fóruns também, em alguns servidores, no caso do Discord, tá? Então, como que ela funciona? A Rebecca, ela foi feita para ser uma ferramenta leve, intuitiva e principalmente funcional, né? Ou seja, diferente daqueles trojans de acesso remoto mais complexos, daquelas botnets, que geralmente a metade dos plugins não funcionam. Com a Rebecca, o foco, o objetivo dela é totalmente ser diferente e principalmente não ser usado, digamos assim, para fins ilícitos, né? A Rebecca ela foi desenvolvida justamente para ser uma ferramenta ofensiva leve, né, que não venha atrapalhar aí, ah, que não seja usado nesse caso para fins ilícitos, né. Ela é usada exclusivamente ali para fins legais, para monitoramento, espionagem industrial, né. Espero que não seja usada para sabotagem e tudo mais, né. É uma ferramenta bem, simples, mas que pode ajudar, fazer todo sentido ali quando você estiver fazendo pentest ou algum serviço de monitoramento específico. Mas vamos lá, esse aqui é o painel da Rebecca, tá. Eu vou usar a porta no servidor 5000. Atualmente eu coloquei para ela ser usada, aqui no meu localhost, tá bom. E aqui eu vou iniciar o servidor, tá. Detalhe, o payloading ele tem em uma das 5 técnicas de persistência, ele tem ofuscação, por parte do process hauling, né. Ou seja, é um processo que ele vai ser executado de um outro processo legítimo. Então vamos supor, por exemplo, que tenha o Notepad, bloco de notas, e dentro desse bloco de notas, ele tem basicamente um processo nativo do próprio sistema, ele chama aquele processo que ele pede para cima, né, ele fica em execução. O malware, ele vai pegar esse processo, ele vai abrir a memória o suficiente desse processo e vai se alocar dentro desse processo, tudo em tempo de execução, em runtime, e vai se escrever para cima desse processo, tá? É uma técnica de ofuscação, porque quando o antivírus, seja qual for, fazer a análise com base num comportamento, até então, se quando ele for analisar a memória, ele não vai identificar o binário que está ativo em runtime, né? Porque a técnica de evasão é mais avançada, ele já está usando o processo legítimo do sistema dentro dele, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar até uma questão de um outro processo também. Eu acabei de executar o payload, tá? Ele está ativo aqui na minha máquina, que no caso é esse processo aqui, svchost.exe, tá? Se eu tentar finalizar ele, olha o que vai acontecer, o Windows vai perguntar se eu desejo finalizar o processo do sistema svchost.exe, né? Por quê? Porque ele está como crítico. Se eu abrir o local do arquivo, ele está instalado dentro da minha pasta do System32, né? Ou seja, ele está aqui dentro jogado. É uma técnica de persistência que a Rebecca tem, que eu adicionei, tá? Aqui ele tentou criar 3 processos, entretanto ficou suspensos, né? Mas perceba que ele tentou abrir um processo SVC host, um processo de chamada de serviços do sistema operacional, e tentou sobrescrever o payload dentro da memória alocada desse processo existente, né? Com isso, quando o antivírus passar, ele não vai identificar nada dentro dessa memória, né? Justamente porque, ó, se eu abrir o local do arquivo, vai estar aqui, ó, como svchost.exe, né? Se eu tentar finalizar a tarefa, ó, ele vai dar como processo nulo, ou seja, processo que não existe, porque ele criou uma chamada de um processo genérico do sistema, se injetou dentro, abriu a memória, se injetou dentro da memória e se manteve ali dentro,
tá? Então isso daí, se vocês quiserem pesquisar posteriormente, se chama Process Hauling, que é bem interessante também, tá bom? Pessoal, no futuro eu vou estar disponibilizando um curso, ensinando a montar esse tipo de software, a escrever esse tipo de software. E quando a gente pensa em um malware, veja, nós na verdade estamos pensando de uma forma maliciosa, do ponto de vista, por exemplo, de quem está sendo atacado. Mas eu convido você a pensar do ponto de vista do atacante, tá? Então, por exemplo, vou canalizar uma situação aqui, é uma ferramenta que já existe, que é muito popular de acesso remoto e que é legal, que é o Anydesk, ou TeamViewer, seja qual for, tá? De cara, o TeamViewer ou o Anydesk são ferramentas de acesso remoto ali que você vai usar para se conectar no computador do seu cliente, geralmente para prestar alguns serviços. Geralmente o pessoal de TI, que fornece suporte remoto, utiliza muito essas ferramentas, até porque elas são gratuitas e fáceis de usar, bem intuitivas, e elas são muito boas de usar, né, então não tem problema nenhum. O que acontece se no Anydesk nós removêssemos a permissão que o usuário tem de clicar e permitir com que o cliente, que no caso, perdão, com que o servidor, que no caso é o técnico, se conecte no computador? Ele vai virar um malware. E o que aconteceria se esse mesmo programa ele fosse instalado sem o consentimento do usuário? Envolveria a técnica. Então, eu queria tirar mais ou menos esse mito que o pessoal tem de: "Nossa, desenvolver ferramentas ofensivas é coisa de outro mundo, é coisa de alienígena". Não, na verdade, é só as ferramentas que já existem, só que se você for parar para pensar de um outro lado, elas são apenas desenvolvidas, de uma forma, ofuscada, né. Mas como é que as pessoas se infectam? Aí que tá, envolve engenharia social. Eu acho que o hacker, ele é uma das profissões mais completas do mundo da segurança da informação inteira, ou até mesmo do mundo da TI. Porque um hacker, ele vai saber lidar psicologicamente, porque ele vai trabalhar, a persuasão na engenharia social, por exemplo. O hacker, ele vai trabalhar ataques, com dispositivos RAID. Ele vai trabalhar desde a forma base da informática até na questão mais avançada do sistema operacional. Então, por exemplo, ele vai entender como que funciona a memória, ele vai precisar entender como que funciona um processo, o que que é um processo, eh, o que que é o runtime, quais são as linguagens de desenvolvimento principais para aquele sistema que ele vai ser explorado, por exemplo, né. O Python, ele é muito presente, por exemplo, no pentest, por exemplo. Justamente porque ele tem um acervo realmente significante de bibliotecas disponíveis. Realmente o Python é muito bom mesmo, principalmente para aplicações web, automatizações, se não a principal para automatização, que seria a IA hoje em dia, e a IA está muito presente. Mas é isso, tá, eu só queria abrir a visão de vocês. Bom, continuando aqui, eu vou abrir o meu menu de contexto. Vocês podem ver que, assim como uma RET normal, para quem já conhece, para quem não conhece, então, conheça agora, que é o RDP Viewer, né? Um traje de acesso remoto, ele concede para você um acesso completo ao computador, do seu alvo. Entretanto, ele vai se tornar os seus olhos, ouvidos e mãos, né? Literalmente, porque você vai conseguir controlar o mouse no computador remoto. Você vai conseguir ouvir o microfone, ou seja, o que a pessoa está falando perto do microfone, e vai observar a webcam desse usuário também, né. Então você vai ter olhos, ouvidos e mãos, porque você vai conseguir controlar como um todo. A Rebeca, por mais que seja mais simples por enquanto, tá, eu estou atualizando alguns plugins, estou trabalhando nela. Detalhe, ela não foi feita para ser uma ferramenta ilícita, ela foi feita para espionagem, provas de conceito, pentest ético, dentro de laboratórios controlados, tá? Ou mediante a um pentest dentro de uma equipe de Red Team, por exemplo. Se eu abrir aqui o Process, Explorer, ele já vai listar aqui os processos. Legal, tá funcionando. E ela foi usada para ser um conceito, simples. Você vai conseguir, por exemplo, fazer upload, executar o arquivo, ou até mesmo apagar alguma pasta ou algum arquivo do computador do alvo, né. Então, se eu vier aqui, ó, eu consigo clicar, eu vou navegar até a pasta administrador.
Eu posso navegar até a pasta downloads, por exemplo, baixar todos os arquivos da pasta download para o meu computador remotamente, tá? Recomendo depois, caso você tenha adquirido a Rebeca, que teste isso dentro de uma máquina virtual antes de testar para uma máquina. Aqui você pode habilitar a tela de Take Screenshot, ou seja, você vai conseguir capturar a tela com o print da tela e salvar dentro do seu computador um único print, ou habilitar a captura automática, que ele vai te ficar tirando prints a cada 10 segundos e salvar dentro de uma pasta que você escolheu do seu sistema. E você pode desabilitar isso também. Você pode reiniciar o cliente, matar o cliente e abrir o PowerShell também do sistema, né, e enviar comandos arbitrários ali e executar no Remote Code Execution, por exemplo, né. Por enquanto, a Rebeca ela oferece apenas essas opções. Eu estou adicionando mais opções a ela, entretanto, é uma ferramenta rolling release, tá? Ela está em constante atualização, em constante desenvolvimento e melhorias. E é isso, tá? Eu queria mais, porque assim, eu sei que eu tô sumido do canal, mas é que eu tô focando em alguns projetos meus particular, mas eu vou tentar voltar com mais frequências aí, e eu espero que vocês ainda sejam firmes e fortes na área de cibersegurança, porque é realmente uma área bem promissora e muito legal de trabalhar, tá? O que mais que eu tenho a dizer? Bom, eu acredito que era isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da Rebeca, tá? Você já conhece minhas plataformas de contato, vou deixar no Instagram, tá bom? E por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.